Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja bem-vindo ao Café com Fé. O objetivo desse canal é que você, enquanto toma seu café, renove, fortaleça a sua fé e tenha uma direção para o seu dia. E a palavra que eu vou compartilhar com você hoje está no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 11. Aqui diz que Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aqui o texto mostra que Moisés viu um hebreu sendo espancado. E naquele momento ele foi tomado de uma raiva tão grande, de uma revolta tão grande de ver um irmão seu, porque ele sabia que pertencia ao povo hebreu. Ele sabia que havia sido criado pelo povo egípcio, por uma mãe egípcia, mas ele sabia da sua origem, ele sabia que ele pertencia àquele povo. E no momento em que ele vê um hebreu sendo espancado, ele reage, ele se revolta e ele mata aquele homem. O que acontece depois dessa revolta? A revolta que ele tinha com aquela situação, a revolta que ele tinha com a escravidão do povo. Ele tem que fugir. E quando ele foge, a revolta dele mudou ele de posição. Então, o que eu quero que você preste muita atenção hoje nessa palavra é o seguinte: todas as vezes que você se revoltar contra uma situação, essa situação vai mudar. Todas as vezes que você não aceitar mais algo na sua vida, isso muda. Existem coisas que permanecem na sua vida, que persistem, porque você ainda não se revoltou contra essa situação. Porque no momento em que você se revoltar e se levantar contra isso, as coisas vão mudar. E é algo que parte de você. É algo que é de dentro para fora, não de fora para dentro. O que a revolta de Moisés causou? A revolta de Moisés trouxe consequências para ele. Porque estar do lado certo, escolher pelo que é certo, gera consequências. E as consequências aqui, no começo, trouxeram algumas perdas. Presta bem atenção quando você se revolta contra uma situação. Algumas coisas você irá perder, mas maiores serão as coisas que você irá ganhar. Moisés então perde o conforto do palácio, Moisés perde a condição, a posição que ele tinha, porque ele era um nobre, ele era um príncipe. E ele passa a morar no deserto. Ele passa a cuidar de ovelha. Um homem que era servido, agora passa a servir. Um homem que vestia linho finíssimo, agora não tem mais vestes tão bonitas, agora não tem mais vestes nobres para se vestir. Um homem que dormia em um palácio, agora dorme no deserto. Então as consequências da escolha de Moisés vieram sobre a vida dele. Ele perdeu aquele conforto, ele perdeu a posição, ele perdeu o nome. Mas olha o que Moisés ganhou logo após essa perda, logo após suportar o processo do treinamento de Deus, porque ele foi para o deserto para ser treinado por Deus. Ele foi para o deserto para ser preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Ele passa então a ser o libertador do povo de Israel. Ele passa então a ser a voz de Deus no Egito. E o que eu quero que você entenda? Todas as vezes que você decidir pelo certo, você vai ter perdas, mas os ganhos serão muito maiores. Todas as vezes que você decidir estar do lado certo, você vai ter algumas perdas. Moisés perdeu a convivência com os amigos que ele tinha no Egito. Moisés perdeu a companhia deles, Moisés perdeu algumas coisas, mas Moisés ganhou muito mais do que aquilo que ele perdeu. Porque o que Moisés tinha no Egito acabaria no dia da sua morte, acabaria depois que ele morresse. Mas o que Moisés recebeu de Deus perdurou após sua morte. Aqui estamos nós falando do exemplo de Moisés. Então, hoje, o Espírito Santo está dizendo para você que existem situações na sua vida que exigem de você uma revolta para que essa situação mude. E quando você se revolta, você muda de lado.
Quando você se revolta, você sai dessa situação confortável que às vezes está fazendo você sofrer, mas você se acostumou ali naquela situação e você passa aí para o outro lado, você passa aí para um outro nível. O que Moisés fez foi se revoltar contra aquilo, teve consequências a sua escolha, mas ele escolheu o lado certo. Ele optou pela vontade de Deus e Deus o honrou. E às vezes você está assistindo esse vídeo hoje por escolher o lado certo, por escolher aquilo que é certo, por escolher aquilo que agrada a Deus, você aparentemente está até perdendo. Mas é aparentemente, é momentânea essa perda, porque muito maior vai ser o ganho, vai ser a honra de Deus na sua vida. Então, quando Moisés decide isso, Deus então coloca Moisés à frente do povo, coloca Moisés como libertador. Moisés então passa a ser legislador. Moisés passa a ser aquele que conduziu o povo de Deus e viveu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tudo porque um dia ele decidiu se revoltar contra aquilo que era errado. Ele decidiu se revoltar contra aquilo que ele não aceitava. Ele decidiu se revoltar sem olhar para as perdas e passar para o lado que era certo. Então, hoje, Deus, ele está dizendo para você que quando você se posiciona, que quando você se revolta com uma situação, você vai ter consequências. Às vezes as consequências são perdas momentâneas, mas o ganho que você vai ter por fazer isso será infinitamente maior. Amém? E eu vou orar por você. Orar por você hoje que precisa tomar uma decisão. Orar por você que existem áreas da sua vida que você sabe que não estão bem, sabe que pode mudar, mas você não tem conseguido tomar essa decisão. E hoje o Espírito Santo quer que você se levante, porque enquanto você não se revoltar contra isso, isso não muda. Enquanto você não se revoltar contra essa situação ela não vai mudar. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que precisa tomar uma decisão. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que se revoltou contra uma situação, se colocou do lado certo e ela está tendo perdas momentâneas, meu Pai. E eu peço que o Senhor, nessa manhã, venha derramar sobre ela a certeza e a consciência de que as perdas que ela está tendo são apenas momentâneas, porque o ganho que virá será muito maior, porque o ganho será a honra do Senhor, assim como o Senhor honrou a Moisés, meu Pai. O Senhor vai honrar a vida dessa pessoa. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, eu declaro a transformação de Deus sobre a sua vida nessa manhã, e você que crê, diga eu creio, diga eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe.